Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana onde as tarifas voltaram a dominar as atenções dos mercados, com Donald Trump de novo a surpreender com 30% de tarifas sobre os produtos importados da União Europeia, logo numa altura onde se estavam a continuar as negociações entre os representantes da União Europeia e dos Estados Unidos. Além disso, foi um pouco mais longe, ameaçou aumentar severamente as tarifas sobre os produtos farmacêuticos, ventilou a possibilidade de chegar aos 200%, isto dando um período de um ano para que as empresas conseguissem ajustar-se e de alguma forma a tentar que relocalizem a produção de outros países como a União Europeia para os Estados Unidos. Isto numa altura em que tivemos durante esta semana uma agenda económica relativamente contida, onde os olhos estavam todos nos dados da inflação dos Estados Unidos, que mostraram uma inflação em linha, relativamente em linha com aquilo que os mercados esperavam. Os preços no mês de junho acabaram por subir 0,3%, tal como esperado. No entanto, a inflação a nível anual subiu, e a inflação total subiu um pouco mais do que aquilo que era esperado. Era projetado um aumento de 2,4% para 2,6%, saiu a 2,7%. No entanto, a inflação core, a inflação subjacente, onde se retira os alimentos e a energia, subiu de 2,8% para 2,9%, exatamente como o esperado pelos próprios mercados. Isso não fez com que Donald Trump deixasse de, uma vez mais, acusar Jerome Powell de incompetência, de não baixar taxas de juros e, de uma forma surpreendente, acabaram por vir notícias ao mercado de que estaria iminente o despedimento de Jerome Powell por parte de Donald Trump. Houve um desmentido cerca de meia hora após essa mesma notícia. Isso não fez com que os mercados não registassem fortes volatilidades nessa altura, como vamos verificar. Isto numa altura em que tivemos um número elevadíssimo de discursos de membros da FOMC. Mais uma vez, Christopher Waller, desta vez a não surpreender, porque o mercado já estava à espera de facto de um discurso mais dovish. Ele mesmo continua a dizer que é um apoiante de um corte de taxas de juros já para este mês, a 30 de julho. Isto em conjunto com, por exemplo, também outros como Michael Bowman, que também aponta para esse tal corte de taxas de juros em julho. Resta dizer que tanto Bowman como Waller foram indigitados por Donald Trump para como membros do Conselho da Reserva Federal dos Estados Unidos. No geral, todos os outros alinharam muito mais com Jerome Powell, alinharam muito mais por um discurso mais contido, mais cauteloso, à espera de mais dados durante este verão, de forma a poder então justificar um novo corte de taxa de juros, se assim for o caso, e se a inflação não for impulsionada pelas tais tarifas de Donald Trump. Isto numa semana em que a Nvidia se tornou na primeira e na única empresa dos Estados Unidos e do mundo a chegar aos 4 mil milhões de dólares de capitalização bolsista, numa semana de resultados empresariais em que os mais esperados, os mais notados foram os da banca, que tiveram os maiores bancos norte-americanos a apresentar esses mesmos resultados, e todos eles acima das expectativas do mercado, suportando de alguma forma o sentimento de mercado que acabou por se sentir durante esta semana. Os mercados acionistas negociaram entre ganhos e perdas. O mercado asiático terminou
praticamente todo em ganhos. Temos aqui o Nikkei que registrou uma evolução positiva durante esta semana de 0,6%. Já na Europa houve aqui um misto de ganhos e perdas no mercado, na maior parte de facto a terminar em terreno negativo. Temos aqui o Eurostoxx a cair cerca de 0,4%, enquanto nos Estados Unidos a grande maioria dos principais índices norte-americanos terminou em ganhos relativamente decentes. Temos aqui o S&P 500 a ganhar 0,6%, o Nasdaq subiu acima de 1%, no entanto o Dow Jones terminou praticamente inalterado, mas ainda assim em terreno negativo. Também em terreno negativo teve o nosso índice, que acabou esta semana por perder cerca de 0,7%, pressionado talvez por perdas como as da Corticeira Amorim, que teve aqui, foi o que mais perdeu, o título que mais perdeu esta semana, aqui cerca de 5%, enquanto a REN foi o que mais ganhou, e ganhou um pouco mais de 3%. O mercado cambial foi caracterizado de facto por alguma volatilidade adicional, isto em torno principalmente da situação do hipotético despedimento de Jerome Powell por parte de Donald Trump. O dólar, mesmo assim, foi o grande ganhador. Registou alguma volatilidade, como nós vemos por aqui, principalmente na altura, quarta-feira, quando se deram as tais notícias em torno de Jerome Powell, mas o DXY o índice do dólar, acabou por ganhar esta semana, e tendo feito um novo máximo à volta dos 98,6, continuando a recuperar dos mínimos registados aqui há 2 semanas atrás. O euro-dólar continua a corrigir os fortes ganhos que teve, que levou o preço desde os mínimos de maio até aos máximos do mês passado, à volta de 1,18, e esta semana também com alguma volatilidade, como verificamos por aqui, e continuou a corrigir, chegou a negociar mesmo abaixo de 1,15, abaixo de 1,16, desculpem, tendo terminado a semana em torno de 1,16. Em perdas teve continuamente o Yen, o dólar Yen terminou aqui bem perto de máximos, ele que negociou, que fez um máximo acima de 149,20, isto quando aguarda exatamente a aguardar pelas eleições deste fim de semana para a Câmara Alta do Parlamento japonês. A destacar-se pela negativa, continuamos a ter a coroa sueca, que perdeu esta semana face ao dólar mais de 1% e face ao euro cerca de 0,5%. Já pela positiva, e nos mercados emergentes, temos de enaltecer, digamos, o RAND sul-africano, que registrou ganhos consideráveis. Aliás, foi das poucas moedas que conseguiu ganhar face ao dólar, ganhou aqui cerca de 1% face ao dólar e 1,7% face ao euro. No mercado de commodities, claro que também tivemos aqui assim alguma volatilidade. O mercado de commodities continuou a estar bastante pressionado de alguma forma, até pelos próprios ganhos do dólar durante esta semana. O ouro tem o suporte geopolítico das incertezas a continuar de alguma forma a ser procurado como um ativo de refúgio, no entanto pressionado pelos tais ganhos do dólar e inclusive também pelos ganhos das yields obrigacionistas, que continuam de alguma forma a poder pressionar aqui mais o ouro. Ainda assim, o ouro manteve-se praticamente inalterado, com uma perda marginal. O petróleo perdeu cerca de 1,5% esta semana, isto com receios que novamente este novo ímpeto tarifário possa trazer alguma diminuição da procura por parte dos mercados. A semana que vai começar é uma semana onde provavelmente vamos ter aqui assim um Banco Central Europeu como o evento principal, onde as tarifas vão continuar a estar como o cenário de fundo, com
dados da atividade económica privada e ainda com os resultados empresariais. As negociações certamente irão continuar, pelo menos é isso que tem estado a ser apontado, entre os Estados Unidos e a União Europeia, para tentar evitar os tais 30% de tarifas aos produtos europeus nos Estados Unidos, e que têm até 1 de agosto para conseguir a tal negociação. Isso provavelmente vai continuar a levar aqui alguma incerteza aos mercados de uma forma geral. Numa semana que vai ser bastante ligeira em termos macroeconómicos, em que o mercado vai estar essencialmente a olhar para os dados de quinta-feira dos PMI, os dados da atividade económica privada, onde é esperado que mantenham os atuais níveis, ou seja, ainda assim com alguma solidez na economia, tanto a nível na Europa, na União Europeia, no Reino Unido, como também nos Estados Unidos. Mas, de facto, o evento principal irá ser o Banco Central Europeu, se bem que o mercado está à espera de que o Banco Central Europeu mantenha as suas taxas inalteradas, a sua taxa de depósito nos 2%, no entanto vai procurar sinais relativamente a setembro. Se houve uma altura em que basicamente o mercado já estaria à espera que provavelmente setembro também fosse um mês em que não iríamos ter nenhuma alteração de taxa, após estas novas projeções atuais ou probabilidades atuais de termos 30% de tarifas na União Europeia, um euro mais forte, um euro-dólar mais elevado, acaba por dar espaço aqui assim ao Banco Central Europeu para provavelmente ter um corte de taxa de juros em setembro. Essa discussão, nesta reunião, o mercado vai procurar ver que discussão é que foi feita e quais são as projeções, digamos, que vai agora ter, ou as probabilidades que vamos ter para que o Banco Central Europeu possa cortar taxas de juros, não nesta reunião de julho, mas sim na próxima reunião em setembro, quando agora estão a preparar as férias de verão. Por fim, vamos ter mais uma semana de resultados. Após a semana que passou de resultados empresariais, de resultados da banca de uma forma geral, esta semana vamos continuar em força com empresas que, por norma, conseguem mover os mercados, conseguem mover o sentimento dos mercados. Empresas de tecnologia como a Alphabet, da Google, da Tesla, da Intel, da IBM, da Coca-Cola, da Lockheed Martin, da defesa, e outras empresas que poderão de alguma forma conseguir ter aqui algum impacto maior nos mercados durante esta semana. Bom, e por esta semana é tudo. Desejo a todos uma boa semana, bons negócios, e eu por mim cá estarei para a semana, para mais um Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!